Às 5h42 da manhã, de 18 de agosto de 1940, o céu sobre a RAF North ecoava com o grito ascendente dos bombardeiros em picada alemães. O ruído era inconfundível. A trombeta de Jericó, uma sirene mecânica fixada nas asas do Stuka, projetada unicamente para paralisar tudo o que vivia abaixo dela. A vibração atingiu os hangares antes mesmo de os aviões surgirem. Técnicos ergueram a cabeça. Pilotos correram. Equipes de solo gritavam rumos e leituras de vento. Em menos de 9 minutos, essa base enfrentaria o ataque mais intenso da Luftwaffe desde o início da Batalha da Grã-Bretanha. E no centro dessa tempestade estava uma mecânica de 24 anos chamada Elizabeth Carter. Uma mulher que os homens ao redor ainda rotulavam como a garota que entendia de motores, mas não de guerra. Ela estava acordada desde as 3h10 da manhã, inspecionando os motores Merlin, alinhados no hangar 2. Ela ouviu os Stukas antes de qualquer um, pois reconhecia a frequência. Havia memorizado isso da mesma forma que decorava os padrões de vibração de carburadores, bobinas de ignição e bombas de refrigeração. Ergueu o olhar e contou as sombras que se aproximavam. Não 3, nem 7, mas mais de 20. Observadores da RAF confirmariam depois 20 bombardeiros Heinkel e quase o mesmo número de Bf-109S em padrões de escolta sobre o estuário. Lizzie não precisava de relatório. Sentia os números nos ossos. Sabia que em menos de 5 minutos a base dependeria de suas equipes antiaéreas, e essas equipes contariam com canhões que emperravam em quase todo confronto. Ela vira esses canhões falharem por semanas. Cronometrara tudo, de 17 a 19 disparos antes de o braço de alimentação travar. De 12 a 14 segundos para limpar o emperramento. Um emperramento a cada ciclo. Um desastre em um ataque em massa. Alertara os artilheiros. Eles riram. Falara com a equipe de engenharia. Disseram-lhe para se concentrar nos motores. Informara o oficial comandante. Ele sorriu com gentileza, como os homens sorriam para mulheres em fábricas de guerra, e se afastou. Mas também observara o padrão das cápsulas ejetadas batendo no concreto. Vira ângulos que ninguém mais notava. Medira o desvio. 2 milímetros. Era a diferença entre uma rotação limpa e um emperramento catastrófico. E 2 milímetros bastaram para ela concluir que os homens estavam errados. E ela, certa. Às 5h44 da manhã, as primeiras bombas acertaram o lado sul da base. A onda de choque espalhou poeira pela pista de decolagem. Hurricanes semimontados tremeram como bichos à espera do abate. Artilheiros correram para as posições. Oficiais davam ordens aos berros. Alguém pedia caixas de munição. Outro gritava que o radar detectara outra onda atrás da primeira. Lizzie ouviu tudo, mas já se movia, zigue-zagueando por andaimes desabando e chapas de metal dobrando, rumando não para o abrigo, mas para a vala antiaérea, onde a arma que construíra em segredo jazia coberta por uma lona. Chegou lá às 5h46. O solo tremia. Pó caía dos suportes metálicos acima. Um cabo a olhou como se ela fosse louca. Ignorou-o, puxou a lona e expôs a máquina que montara após 21 noites de horas roubadas. A metralhadora rotativa multibarril, que pesava pouco mais de 20 quilos. A arma que colegas taxaram de brinquedo. Girou os canos à mão. Rotação suave, sem rangidos. O alinhamento que lixara no tato ainda se mantinha impecável. Verificou o caminho de alimentação limpo. Conferiu a trava de recuo firme. Inspecionou as correias de munição carregadas com cartuchos que limpara manualmente, um a um, para eliminar microfendas. Fizera isso porque sabia que a batalha que provaria sua razão viria sem aviso, sem preparo, sem autorização. Às 5h47 da manhã. Sirenes, gritos. O padrão das explosões mudou enquanto a segunda onda se aproximava. A Luftwaffe
realizara mais de 800 saídas nas últimas 24 horas. Equipes de solo britânicas estavam exaustas. Os homens nas velhas peças de 3 polegadas vigiavam há quase 30 horas. Mãos trêmulas, armas emperrando. O medo deles era justificado. Lizzie viu um Heinkel cruzar a linha das árvores a menos de 4.000 pés. Velocidade acima de 200 milhas por hora. Suas portas de bomba já se abrindo. Sabia que as tripulações alemãs esperavam pouca resistência. Estudaram a RAF Northweld. Conheciam seus pontos fracos. Sabiam que os canhões emperravam. Não sabiam que uma mulher desconhecida deles criara algo para acabar com essa vantagem. Agarrou a manivela, firmou os pés e respirou fundo uma vez. Sem hesitação, sem medo, sem pedir licença. Era um instante para o qual se preparara. O que diria se sua ideia era loucura ou genialidade? E se você crê que, por vezes, o menor detalhe ignorado pode alterar o rumo de uma batalha inteira, diga-me, deixando o número 7 nos comentários. Se discorda, curta. E se quer ver o que ocorre quando essa arma dispara pela primeira vez, inscreva-se para não perder a próxima parte, às 13h10 da manhã. Na noite anterior, enquanto o restante de Northfield dormia em turnos e a Luftwaffe se preparava para mais um dia de bombardeios massivos, Elizabeth Carter estava curvada sobre uma bancada na oficina de motores número 4, rodeada por sucata de metal, tubos hidráulicos desmontados e um projeto que ela não devia ter em mãos. O catálogo do Ministério da Aeronáutica sobre armas de múltiplos canos fora classificado como restrito, mas cópias circulavam de forma não oficial entre fábricas, hangares e barracos da equipe de solo. Ela havia analisado cada página durante semanas. A patente Gatling dos anos 1860, a tentativa britânica de uma Nordenfeldt acionada por manivela, o Mitrius francês, que emperrava de forma desastrosa em Gralo. Cada falha lhe ensinara algo. Cada acerto revelara o que era viável, se peso, calor e recuo pudessem ser dominados. Ela sabia que não precisava de uma arma colossal. Bastava uma rotação estável, uma alimentação confiável e canos suficientes para que cada um tivesse tempo de esfriar entre os disparos. Esse era o segredo completo. Ela murmurava para si mesma como se fosse uma equação. Aço-frio, rotação constante, calor controlado. Sua concepção ganhara forma no 24º dia de observar canhões QF travando em combates reais. Ela cronometrara os alemães, anotando números em um caderno sujo de graxa. Ângulo de mergulho, tom do motor, intervalos de lançamento de bombas. A Luftwaffe operava com precisão. Os canhões antiaéreos da RAF, não. Esse desequilíbrio matara 10 homens em uma só semana. Foi aí que ela deixou de aguardar autorização. Invadiu o monte de sobras atrás do hangar 3, escolhendo 6 tubos de hidráulica de grau aeronáutico. Cada um media quase 1 metro. A resistência da liga superava em muito o que um cano de infantaria comum suportaria. Usinou-os em um torno após o expediente, afiando até que cada cano pesasse menos de 2 libras. Alinhou-os ao redor de uma haste central de aço resgatada de um virabrequim Merlin, danificado, uma peça feita para aguentar tensões imensas. Fixou as hastes dentro de um colar rotativo que ela arquivou à mão durante 2 noites, até que girasse sem atrito. A dissipação de calor ainda seria um risco. Mas com 6 canos em vez de 1, cada tubo dispararia apenas uma fração dos projéteis totais. Isso por si só reduzia o pico térmico em quase metade. Ela sentia isso nas mãos ao erguer o protótipo pela primeira vez. Na segunda semana, resolveu o problema do recuo com um suporte originalmente destinado a metralhadoras Browning montadas em asas. Reforçou-o com um pedaço de carvalho tirado de uma caixa quebrada de hélice. A madeira absorvia o impacto melhor que a chapa metálica.
Um detalhe pequeno, impacto enorme. Ela repetia essa frase até virar uma fixação. Detalhe pequeno, impacto enorme. Era ali que as batalhas mudavam de rumo. Era ali que vidas se salvavam ou se perdiam. Ela se comprometia a acertar cada minúcia, mesmo que ninguém mais se importasse. O mecanismo de alimentação continuava sendo o maior desafio. Correias padrão se retorciam sob a tensão rotativa. Testou 30 versões, cortando elos, ampliando o arco de inserção e lixando pontos de contato com lixas de um kit de reparo de Spitfire. Descobriu que uma correia alimentada com um deslocamento de exatamente 3 graus mantinha a forma durante a rotação. Menos que isso, e travava. Mais que isso, e rasgava. O tipo de pormenor que nenhum oficial notaria. Um pormenor que decidiria se 7 aviões alemães cairiam ou 7 tripulações britânicas pereceriam. Construiu a manivela de disparo a partir de um conjunto de pedais de bicicleta. Forjou a ligação do gatilho com molas de tensão de um relógio fabricado em 1938. Testou a rotação colocando a arma em um carrinho vazio de bombas e girando com as 2 mãos. Ela zumbia, não rangia, não engasgava, mas zumbia como um motor equilibrado. Ao ouvir aquele som, soube que a arma deixara de ser mera ideia. Estava viva. 21 noites de esforço condensadas em uma máquina do tamanho de um pequeno gerador, pesando pouco mais de 20 quilos. Ela a ergueu nos braços e quase chorou de alívio. Quando o amanhecer do 22º dia raiou, contrabandeou o protótipo até a vala antiaérea e o escondeu sob uma lona, aguardando uma oportunidade que ninguém achava possível. Essa oportunidade veio mais depressa do que imaginava. Às 6h50 da manhã de 17 de agosto, o radar próximo a Fornice avistou uma formação de quase 60 aeronaves da Luftwaffe rumando para a zona de defesa de Londres. Era o primeiro indício de que o dia mais duro se aproximava. O comandante da base, em Northfield, emitiu alertas de prontidão. As equipes verificaram percutores, correias de munição, pressão de óleo e engrenagens de elevação. Carter anotava cada falha que observava. Um canhão falhou em um teste a frio. Outro carecia de lubrificação. 2 tinham cartuchos soltos na câmara. Ela cronometrou tudo. Ciclos de travamento duravam em média 13 segundos. Um emperramento só em combate permitia que um bombardeiro rompesse o perímetro e destruísse hangares inteiros. Os números não mentiam. Quando por fim apresentou sua arma, sua miniatura Gatling, a equipe de engenharia a rejeitou. Leve demais, apertada demais, experimental demais. Um oficial disse a ela sem rodeios: "Ele não aguentará mais de 10 segundos de fogo contínuo." Outro afirmou: "Mesmo que resista, ninguém vai permitir que uma mulher o opere." Ainda assim, ela observava as bombas caindo dia após dia. Via furacões de poeira se erguendo de pistas destruídas. Assistia às equipes de bombeiros arrastando mangueiras sobre o asfalto em chamas. Via homens chorando de cansaço após 30 horas sem dormir. Observava a Luftwaffe apertando o cerco na costa sudeste e testemunhava engasgo, após engasgo, após engasgo. A recusa só a deixava mais convicta. A prova definitiva chegou às 9h17 da manhã de 17 de agosto. Um exercício rotineiro de tiro travou exatamente após 18 disparos. Um técnico batalhava para desobstruir o braço de alimentação. Carter, a 5 metros de distância, cronometrava os segundos. 13 para limpar, 4 para recarregar, 2 para mirar. Isso significava 19 segundos de vulnerabilidade. 19 segundos em que um Heinkel poderia soltar uma carga completa de bombas no depósito de combustível. 19 segundos em que um Stukoka poderia mergulhar gritando sobre a torre de controle. Foi esse cálculo que acabou com sua paciência. Ela voltou para a oficina de motores número 4, trancou a porta e trabalhou até a unha do dedo se partir.
Naquele instante, soube que a única forma de alguém confiar na sua arma seria se a Luftwaffe não deixasse alternativa. E quando, na manhã seguinte, 20 aviões alemães rasgaram as nuvens, ela, enfim, avistou o momento que tanto aguardava. Se você acha que ela fez bem em construir a arma, mesmo sem autorização, deixe o número 7 nos comentários. Se acredita que ela devia ter obedecido e seguido as normas, curta o vídeo. E se quer descobrir o que ocorre quando ela leva essa arma para o combate pela primeira vez, certifique-se de se inscrever para não perder o próximo capítulo. Às 6h10 da manhã, o campo de testes em Shrewsbury, Ness, ainda se via envolto em uma névoa cinzenta e gélida, o tipo de luz do alvorecer que achata todas as formas em silhuetas e faz até soldados experientes questionarem o que veem. As ondas batiam contra o muro de concreto do quebra-mar, com um pulso lento e ritmado. O vento trazia o eco metálico de exercícios de artilharia distantes. O ar cheirava a sal, cordita e óleo queimado. Técnicos posicionavam-se ao lado das marcações do campo, pranchetas em mãos. Um oficial consultava o relógio de bolso pela segunda vez, impaciente. Ninguém ali imaginava que estava prestes a presenciar algo que não devia existir. Uma arma criada por uma mulher sem autorização, recursos ou aval oficial. Sabiam apenas que o comandante Harris queria resolver a questão de uma vez por todas. Às 6h13 da manhã, Elizabeth Carter surgiu no campo de tiro, carregando o protótipo sob o braço. 20 quilos de aço, carvalho e teimosia. Os oficiais a encararam. Nenhum disfarçou o ceticismo. O cabo responsável pela segurança resmungou. Se isso explodir, tomara que ela esteja bem perto. Carter fingiu não escutar. Posicionou a arma no suporte de disparo, ajustou o contrapeso de recuo e inspecionou a fita de munição pela última vez. Passou os dedos por cada elo, tateando por rebarbas e deformações mínimas que pudessem travar o sistema. Seu coração pulsava no ritmo do vento, sereno, concentrado, sem remorsos. Às 6h14 da manhã, ela girou o conjunto de canos manualmente uma vez. O ruído era puro, leve, sem atrito. O oficial responsável piscou, surpreso. Esperava metal rangendo, não uma rotação tão fluida quanto o enrolamento do supercompressor de um motor Merlin. Carter avaliou o equilíbrio. Cada cano encaixava-se perfeitamente ao redor da haste central. Ao soltar, os canos giraram por quase um segundo inteiro antes de parar. Sem vibrações, sem solavancos, sem raspagens. Uma precisão improvável com sucata. Às 6h15 da manhã, veio a ordem de teste. 3 etapas de tiro. Primeira, 15 segundos de rotação sem munição. Segunda, tiro lento a 10 disparos por segundo. Terceira, saída total em rotação até o limite de calor ou falha mecânica. Assim que o oficial iniciou a leitura do protocolo, Carter já segurava a manivela, pés firmes no chão. Conhecia a arma melhor que sua própria caligrafia. Acenou uma vez. Pronta. Às 6h16 da manhã, o teste inicial de rotação começou. Carter acionou a manivela. Os canos aceleraram, ganharam velocidade, depois se estabilizaram em um zumbido rotacional impecável. Técnicos monitoravam os medidores de vibração. As leituras permaneciam dentro dos limites aceitáveis. Um observador murmurou: "Isso é impossível." Outro sussurrou: "Como ela consegue isso com uma manivela de bicicleta?" O oficial anotou a velocidade de rotação acima de 700 rotações por minuto, sem carga de munição. Um valor que superava suas expectativas em quase o dobro. Às 6h17 da manhã, iniciou-se a fase 2. Carter inseriu a fita. O técnico fez uma careta. Ninguém confiava no mecanismo de alimentação. Ela apoiou a palma na guia, alinhou o deslocamento de 3 graus que calculara na angaragem e fixou a fita. Puxou a manivela. A arma latiu 1, 2 vezes.
e depois rugiu à vida. 10 disparos por segundo saíam em um fluxo constante pelos canos. As casquilhos foram ejetadas de forma uniforme, batendo no concreto com um ritmo metronômico. Sem travamentos, sem hesitações na alimentação. A boca do técnico ficou escancarada. O oficial gaguejou ao relatar os resultados do campo de tiro, incapaz de ocultar sua incredulidade. Às 6h18 da manhã, os medidores de calor foram removidos. As temperaturas nos canos giravam em torno de pouco mais de 200 graus Celsius. Quente, mas sem risco de dano. Isso confirmava que o padrão de rotação estava dissipando a carga térmica exatamente como ela havia previsto. Os números eram cruciais. Os números representavam sobrevivência. Os números garantiam credibilidade. Sua arma superava as metralhadoras Lewis padrão por uma margem tão ampla que roçava o herege. Às 6h19 da manhã, o teste final teve início. Potência máxima, sem limite de tempo. Disparar até o colapso. Carter se preparou, respirou fundo e girou a manivela com toda a força de seus braços. Os canos se transformaram em um anel cintilante. A arma trovejou, lançando mais de 1000 tiros por minuto contra a placa de alvo blindada. Pó e lascas de metal explodiram no ar. O barulho ecoou pelo campo de tiro como os rotores de um helicóptero voando baixo. Os oficiais taparam os ouvidos. Os técnicos correram para novos ângulos de observação. O suporte de recuo rangeu, mas resistiu. Os canos brilhavam nas emendas, mas não se deformaram. A fita de alimentação deslizava mais suave do que qualquer sistema de fita testado naquele verão. Às 6h20 da manhã, o impensável ocorreu. A arma parou não por defeito, mas porque Carter permitiu. Ela soltou a manivela e recuou. Os canos continuaram rodando por quase meio segundo, ainda equilibrados, ainda funcionais, ainda se recusando a agir como algo montado em um barraco atrás de uma hangar. O silêncio engoliu o campo. Nenhum oficial proferiu uma palavra. Um deles estendeu a mão para o conjunto de canos. Carter afastou o braço dele. Quente, disse ela. Ele assentiu, envergonhado. Às 6h21 da manhã, o sargento responsável pelo teste anunciou os dados do alvo. Os padrões de penetração exibiam agrupamento consistente. A profundidade de impacto superava as expectativas em quase 20%. A eficiência de alimentação atingiu 98%. A taxa de travamentos foi zero. 0 falhas em mais de 1000 tiros. Em 1940, esse número isolado separava uma tripulação morta de uma viva. Às 6h22 da manhã, o oficial que havia chamado sua arma de brinquedo murmurou as palavras que ninguém esperava ouvir. Isso pode realmente salvar a base. Carter não sorriu, não se vangloriou. Apenas fitou os canos da mesma forma que um matemático contempla uma fórmula finalmente comprovada. Ela havia realizado o impossível, segundo o manual. Havia feito o que as regras proibia e o que a guerra exigia. Havia criado algo que funcionava. Se você acredita que a inovação não espera por autorização, deixe o número 7 nos comentários. Se acha que o oficial tinha razão em duvidar dela, curta. E se quer ver o que acontece apenas horas depois, quando essa arma enfrenta aeronaves alemãs reais em combate de verdade, certifique-se de estar inscrito para não perder o próximo capítulo. Às 6h14 da manhã, de 18 de agosto de 1940, apenas horas após sua arma deixar os oficiais de teste atônitos em Chubez, Elizabeth Carter encarou o momento. Nenhum engenheiro está jamais preparado, pois o campo de batalha cobra prova, não teorias, não diagramas, não cálculos. Prova entregue sob fogo. A Luftwaffe surgiu no horizonte leste como um brilho metálico tênue. Depois, como uma faixa escurecendo. E, por fim, como 20 bombardeiros Henkel, em formação cerrada, com quase 20 caças, Messerschmitt,
acima dele subindo, mergulhando, ajustando a altitude com precisão predatória. O radar em Fornes detectou a formação às 6h10 da manhã. North recebeu o alerta às 6h11. As portas dos compartimentos de bombas em vários Henkel já se abriam às 6h12. Isso dava à base pouco mais de 3 minutos para reagir. 3 minutos para tripulações acordadas há mais de 30 horas. 3 minutos para canhões que travavam a cada confronto. 3 minutos para uma arma em que ninguém confiava, exceto a mulher que a construiu. Às 6h16 da manhã, as primeiras bombas atingiram o depósito de combustível na periferia, explodindo em uma coluna de chamas amarelo-brancas a mais de 40 pés de altura. A onda de choque derrubou homens e estilhaçou as janelas do hangar 2. Às 6h17 da manhã, a torre de controle perdeu energia parcial. Às 6h17:20, a segunda onda rompeu a formação e iniciou a sequência de mergulho. Sirenes uivaram. Hurricanes disputaram vagas para decolagem. Equipes terrestres empurraram carrinhos de munição com mãos trêmulas. Oficiais gritavam coordenadas de tiro pelo rádio. Na vala antiaérea perto do canto sudoeste do aeródromo, Carter permaneceu sozinha ao lado de sua arma, sob a fumaça ascendente. A lona descartada jazia atrás dela, como a pele de uma criatura prestes a revelar sua forma verdadeira. Às 6h17:40, um cabo gritou: Canhão 3 fora de ação. Travamento no braço de alimentação. Outro berrou: Canhão 1, falha de ignição. Limpando agora. Um tenente procurou desesperadamente por opções e avistou o artefato de Carter. Sua expressão oscilou entre descrença e pavor. Essa coisa está operacional? Ele gritou. Carter não respondeu. Ela apertou uma manivela, fixou a trava de recuo contra o ombro e girou a roda de elevação com a mão livre. O ângulo do alvo em 19 graus. O ponto de interceptação previsto abaixo de 1.200 jardas. Vento a 7 milhas por hora. Rajada cruzada do sudoeste. Tempo até o impacto inferior a 90 segundos. Às 6h18 da manhã, ela girou a manivela. Os canos ganharam vida com um rugido metálico tão abrupto e feroz que 3 artilheiros se abaixaram por instinto. A rajada inicial rasgou o céu em um fluxo de traçantes luminosos, cada um subindo em direção à formação Henkel, com precisão mecânica. Os tripulantes da Luftwaffe não esperavam fogo vindo daquele setor. Relatórios de inteligência classificavam o poço sudoeste como de funcionamento limitado devido a travamentos repetidos. O Henkel, no centro esquerdo da formação, inclinou levemente, corrigindo o ângulo de mergulho, e voou direto para a linha de tiro de Carter. Às 6h18:24, o primeiro acerto ocorreu. Um traçante perfurou a carenagem do motor esquerdo do bombardeiro. Meio segundo depois, outro traçante cortou sua linha de óleo. O Henkel engasgou, expeliu fumaça preta e saiu da formação. Ele colidiu com o solo atrás da linha de crista a mais de 200 milhas por hora e explodiu em uma bola de fogo que rolou. As equipes terrestres paralisaram no local. Um abate vindo de uma arma que eles haviam ridicularizado menos de 24 horas antes. Às 6h19 da manhã, ela ajustou a elevação mais uma vez. Os canos já exibiam um brilho vermelho opaco. Medidores de calor teriam alertado para uma pausa, mas ela não tinha medidores, apenas instinto e percepção mecânica, mais afiada que qualquer projeto técnico. Ela sentiu a temperatura pelo tremor. Ainda estava estável. Ela girou com mais força. A arma cuspiu uma segunda tempestade de fogo, quase 15 disparos por segundo. Um Messerschmitt mergulhou em direção à sua posição, com o canhão MG-37 faiscando. Projéteis ergueram terra ao redor do poço. Um técnico gritou para ela se abrigar. Ela o ignorou. Girou toda a montagem 3 graus à direita e disparou uma rajada contínua
que atingiu a parte inferior da asa direita do caça. O piloto tentou ganhar altitude, mas o dano estrutural se espalhou pela asa como um rasgo. O caça girou para baixo, soltando fumaça, e se chocou contra a linha de árvores. 2 abates. Às 6h19:53 segundos, 3 Henkels passaram na altitude logo abaixo de 4.000 pés. Eles soltaram outra onda de bombas. O solo tremeu. Pedaços de concreto voaram. Carter se firmou contra a trava de recuo. Pó encheu seus olhos. Ela piscou uma vez e prosseguiu atirando às cegas por quase um segundo inteiro, até recuperar a visão. Um bombardeiro cruzou seus traçantes. Faíscas irromperam pela fuselagem. Ele rolou bruscamente, perdeu altitude e sumiu atrás de um hangar. O terceiro abate. Às 6h21 da manhã, a Luftwaffe mudou a tática de ataque. Os Hercules adotaram padrões de descida escalonados para desorientar os artilheiros, e os Messerschmitts passaram a missões de supressão. Carter recalculou por instinto, adaptando-se aos ângulos de frenagem irregulares. Ela girou novamente. Os canos estavam mais quentes do que o ideal. Ela percebia o arrasto rotacional aumentando ligeiramente, mas o alinhamento resistia. Seu rifling fora impecável. Ela compensou com ajustes mínimos para diminuir o atrito. O cano girou mais rápido. Ela mirou um Henkel em descida, infiltrando-se em sua rota de bombardeio. 4 segundos de fogo contínuo traçaram uma linha de impactos do nariz à cauda. O combustível pegou fogo. O bombardeiro se desintegrou no ar. O quarto abate. Às 6h21:40 segundos, um Messerschmitt mergulhou reto contra suas armas, atirando. O cabo, ao seu lado, se jogou ao chão. Carter não se mexeu. Ela varreu a arma em um arco amplo e disparou uma rajada diretamente no radiador do caça. Uma nuvem de vapor branco jorrou. A aeronave se partiu no céu. O quinto abate. Às 6h22 da manhã, os braços de Carter tremiam pelo esforço de manter a arma estável, mas ela se recusou a diminuir o ritmo. Ela girou à esquerda, acompanhando outro Henkel, que entrava em sua descida de bombardeio. Os traçantes curvaram para cima e dilaceraram a asa do bombardeiro. Chamas explodiram. A aeronave desviou, roçou a linha de árvores e detonantou. O sexto abate. Às 6h22:50 segundos, o último Henkel, ao alcance, tentou uma subida de fuga rasa. Carter sabia que era sua única oportunidade. Ela se inclinou para a frente, corrigiu o superaquecimento do cano, ajustou a deriva do vento e disparou uma rajada final de pouco mais de 2 segundos. 5 projéteis acertaram a carenagem do motor. A aeronave parou no ar e caiu como uma pedra. O sétimo abate. 14 minutos. 7 aviões alemães destruídos. E uma arma montada em um canto de hangar por alguém que a RAF jamais pensou em reconhecer. Se você acha que ela demonstrou mais nesses 14 minutos do que os oficiais que duvidaram dela provaram em toda a carreira, diga isso deixando o número 7 nos comentários. Se pensa que a Luftwaffe só cometeu um erro e que o sucesso dela foi pura sorte, curta. E se quer ver as consequências e como a RAF reagiu quando uma arma construída em segredo salvou uma base inteira, certifique-se de estar inscrito para não perder o próximo capítulo. Às 7h03 da manhã, enquanto a última coluna de fumaça preta se erguia do destroço do 7º Henkel, Norte permanecia em um silêncio atordoado e sobrenatural. Não era o silêncio da tranquilidade, mas o de homens lutando para compreender o que acabara de ocorrer. Em menos de 15 minutos, uma arma que ninguém havia autorizado, criada por uma mulher ignorada por todos, realizara o que 3 poços antiaéreos totalmente equipados falharam em conseguir por semanas. 7 aeronaves alemãs abatidas. Um ataque de bombardeio completo interrompido. O aeródromo ainda de pé.
o número de vítimas impedido de explodir para dezenas. E, pela primeira vez em quase um mês, nenhum hangar consumido pelas chamas. Às 7h04 da manhã, o comandante da base, o Group Captain Ellison, emergiu do bunker de comando, semicerrando os olhos contra a fumaça, segurando uma prancheta com projeções de baixas que agora eram desnecessárias. Ele esperava escombros, esperava incêndios. Em vez disso, avistou Carter no poço antiaéreo, o rosto marcado por fuligem, os braços trêmulos de fadiga pelo recuo, e a arma que ela construíra ainda fumegante em seu suporte. No mesmo instante, armeiros corriam em direção à posição dela, gritando uns sobre os outros, tentando desvendar como um mecanismo acionado por manivela, com 6 canos de tubos reaproveitados e um sistema de alimentação lixado à mão, superara todas as armas oficiais da base. Às 7h06 da manhã, um oficial de engenharia inspecionou as cápsulas gastas. Ele se agachou, pegou uma, depois outra e mais uma, como se examinasse provas de um prodígio. Expulsão limpa, sem deformidades, sem rebarbas, sem marcas de queima irregulares. As cápsulas se comportaram com a precisão de um sistema de alimentação fabricado em fábrica, não de um dispositivo artesanal montado no canto de um hangar. Ele se virou para Ellison e murmurou baixinho: "Isso não é improviso. Isso é engenharia." Era a primeira vez que alguém em posição de autoridade admitia a verdade em voz alta. Às 7h08 da manhã, o radar detectou uma segunda formação da Luftwaffe se organizando a 40 milhas de distância, mas ela não avançou para o ataque. Os caças circularam, reavaliaram e, por fim, retornaram rumo a Kalala. Analistas posteriores calcularam que as 7 perdas causadas pela arma de Carter provocaram um recálculo imediato entre os controladores de ataque alemães. Uma base antes considerada vulnerável tornara-se subitamente letal em termos estatísticos. A tolerância da Luftwaffe para uma única incursão era de cerca de 10%. Eles haviam perdido mais de 1/4 de sua onda em uma única passagem. Isso mudou a equação da manhã, e a matemática era um campo de batalha por si só. Às 7h15 da manhã, as equipes de avaliação de danos apresentaram o primeiro relatório integral. Depósito de combustível avariado, mas intacto. Hangar 2 com janelas quebradas apenas. Torre de controle com interrupção parcial de energia, mas preservada. Aeronave 9 Hurricane, ainda operacional. 3 precisando de reparos extensos. Vítimas abaixo de 1 dúzia. Sob qualquer outra configuração antiaérea, os Henkels teriam lançado quase 10 toneladas de munição pelo campo. As projeções de baixas começariam em 40 e subiriam dali. Em vez disso, 7 aviões nunca soltaram sua carga, porque 7 aviões deixaram de voar. Às 7h19, o Group Captain Ellison convocou Carter para a sala de operações. A equipe se abriu para ela entrar, com expressões presas entre admiração, temor e algo mais: respeito. Ela se posicionou diante do mapa das operações, as mãos enegrecidas pela cordita e marcas de calor nas mangas. Ellison fez uma única pergunta: "Pode ser reproduzida?" Carter respondeu sem vacilar: "Com equipamentos de usinagem adequados, sim. Com ligas melhores, facilmente. Com uma equipe de montagem treinada, ainda mais rápido." Ela fez uma pausa, mas o alinhamento precisa ser exato. 2 milímetros de desvio e o mecanismo travará. 2 milímetros. O mesmo detalhe que todos haviam desprezado. O mesmo detalhe que ela lixara à mão. O pequeno detalhe que salvara a base. Às 7h24 da manhã, Ellison determinou a documentação técnica imediata. 3 engenheiros iniciaram o desmonte da arma sob a supervisão de Carter. Ao retirar o conjunto de canos, descobriram uma dispersão de calor tão uniforme que o cano exibia menos deformação do que as metralhadoras Lewis padrão,
após durações de tiros semelhantes. O colar rotativo mostrava desgaste igual. O braço de alimentação mantivera o alinhamento, apesar de uma saída sustentada além dos limites previstos. Um engenheiro sussurrou. Como ela fez isso sem uma equipe de usinagem? Carter respondeu com simplicidade. Eu ouvi o metal. Ele revela o que aguenta. Às 7h30 da manhã, mensagens pelo teletipo começaram a chegar à sede do Fighter Command. Um novo sistema antiaéreo não registrado exibira uma taxa de abates quase 5 vezes superior às dos canhões QF 3 polegadas. Uma mecânica mulher o projetara e construíra. A base que ela protegia sobrevivera a um dos assaltos mais ferozes da Luftwaffe no mês. A sede questionou se o relatório era exagerado. Ellison rebateu com uma única frase. Se algo, os números subestimam o que presenciamos. Às 7h41 da manhã, um mensageiro veio da cabana de inteligência. Ele trazia o catálogo de detritos dos locais dos acidentes. Vários fragmentos de Messerschmitt exibiam intervalos de penetração uniformes, separados por 2,5 polegadas em diversos pontos de impacto. Evidência de que as harmônicas rotacionais de Carter não foram obra do acaso. A agrupação dos disparos, resultado de um mecanismo montado à mão. Os oficiais fitaram os dados e compreenderam que nada na arma dela era por sorte. Tratava-se de precisão envolvida em improvisação inovadora, camuflada como sucata metálica. Às 7h50 da manhã, a mudança no ânimo em North ficou evidente. As equipes agiam com vigor renovado, consertando aviões, abastecendo munição e verificando as posições defensivas. Homens que mal trocavam palavras com Carter agora acenavam ao passar por ela. Um sargento do posto de tiro 2 se aproximou, hesitante no início, e então indagou se ela poderia ensiná-lo o truque do deslocamento de alimentação de terceiro. Ela pegou um pedaço de giz, agachou-se ao lado de uma caixa e esboçou o mecanismo de cor. Em menos de 20 minutos, ele captou um conceito que nenhum manual poderia transmitir. Às 8h02 da manhã, um oficial do Ministério da Produção de Aeronaves ligou diretamente para a base, exigindo todos os documentos da arma sem demora. Ellison rebateu que os papéis ainda não existiam, pois a arma fora construída por uma única pessoa com peças reaproveitadas. A voz do outro lado da linha calou-se. Em seguida, quem a construiu? Ellison respondeu. Carter. Mecânica. 24 anos, sem treinamento formal em armas. Mais um silêncio. Depois, impossível. Ellison olhou pela janela para os destroços fumegantes de 7 aviões alemães e retrucou. Só é impossível até alguém realizá-lo. Às 8h15 da manhã, a designação Carter-Matchey surgiu no registro matutino. Não oficial, não autorizada, mas autêntica. Engenheiros passaram a elaborar diagramas. Técnicos recolheram cartuchos usados. Oficiais formaram um comitê para avaliar a adoção em outras bases. Havia barreiras políticas, procedimentos rígidos, preconceitos de gênero. Mas nada disso importava nas horas pós-batalha. O que contava eram os números, a sobrevivência, os resultados. E Carter fornecera os 3. Se você acha que a RAF deveria tê-la reconhecido publicamente pelo que realizou, deixe o número 7 nos comentários. Se acredita que o Exército jamais permitiria tal homenagem em 1940, curta. E se deseja descobrir o que ocorre quando sua invenção se espalha por diversas bases e começa a moldar a guerra aérea em si, certifique-se de estar inscrito para o próximo capítulo. Às 9h40 da manhã do dia seguinte, menos de 24 horas após sua arma ter alterado as expectativas de todo o aeródromo, Elizabeth Carter estava de pé em uma cabana de briefings apertada, enquanto 3 oficiais discutiam seu destino como se ela não estivesse presente. O ar cheirava a isolante queimado e lona úmida.
Mapas fixados nas paredes ainda exibiam anotações vermelhas do ataque anterior. Uma chaleira chiava em um fogão no canto. Ninguém se aproximou dela. Ninguém sequer piscou em sua direção. Todos os olhares fixavam o arquivo fino sobre a mesa, rotulado como Carter Mecânica Não Comissionada. Às 9h41 da manhã, o primeiro oficial falou. Isso não pode vir a público. Uma mulher não pode representar um avanço antiaéreo. Vai minar a cadeia de comando. O segundo oficial rebateu bruscamente. A cadeia de comando é irrelevante quando uma mulher sem credencial de armas salva uma base inteira. Os fatos importam. O terceiro oficial não disse palavra. Limitou-se a bater o lápis no arquivo, o som ecoando como um metrônomo de incômodo. Carter ouviu sem demonstrar emoção. Mãos cruzadas nas costas, postura ereta. Ela antecipara isso desde o instante em que girou a manivela e o primeiro Junkers despencou do céu. Às 9h43 da manhã, a discussão passou de tom para conteúdo. Os oficiais analisaram os relatórios de desempenho. 0 travamentos, 7 abates confirmados, integridade de alimentação em 98%. Deformação do cano abaixo dos limites aceitáveis. Estabilidade rotacional superando as expectativas para um mecanismo artesanal em mais de 30%. Nada se encaixava na doutrina convencional. Nada cabia nas caixas que a RAF criara para inovações. Os números defendiam-na, mas instituições ancoradas na tradição exigiam mais que cifras. Às 9h46 da manhã, um representante do Ministério da Produção de Aeronaves surgiu encharcado pela tempestade que chegara. Limpou os óculos, observou o ambiente, depois a Carter, e fez a pergunta decisiva. Ela pode construir mais? Ellison interveio antes que ela respondesse. Não sem ferramentas adequadas, complementou Carter, e não sem uma equipe em quem eu confie. O oficial do ministério assentiu uma vez. Então, você terá os dois. Às 10h18 da manhã, ela foi levada a um hangar seguro, normalmente destinado a revisões de motores Merlin. Lá dentro, o clima havia mudado. Engenheiros que a ignoravam na semana anterior agora pairavam ao redor de seus esboços. Serralheiros examinavam o conjunto de canos dela. Técnicos listavam cada peça reaproveitada. Uma mesa de desenho fora arrumada com folhas de vitela em branco. Alguém havia rabiscado com giz no topo. Replicação do Carter Mk2. Às 10h22, ela se acomodou à mesa de desenho, com as mãos ainda arranhadas e queimadas do dia anterior pairando sobre o papel. Ela respirou fundo. Depois, aos poucos, começou a converter sua intuição em engenharia precisa. Alinhamento do cano, tensão de alimentação, harmônicos de rotação, compensação de recuo, dispersão de calor. Todos os pormenores que ela sentira nos ossos agora ganhavam forma, passando do lápis para a folha. Uma máquina nascida no sigilo estava se transformando em algo replicável, testável e transmissível. Às 11h06, ela encontrou sua equipe recém-designada. 6 homens de diferentes postos, uns experientes, outros mal treinados, todos a fitando com o assombro envergonhado de quem é obrigado a encarar seus próprios preconceitos. Um deles, o mestre ajustador chamado Collins, adiantou-se e estendeu a mão. Vamos seguir suas orientações, disse ele, as palavras carregadas de humildade. Carter apertou sua mão e assentiu. Escutem com atenção, ela afirmou. Essa arma funciona porque cada medida é crucial. Erre em 2 milímetros e ela virá algo inútil. Às 11h28, eles iniciaram o corte do metal. A oficina ressoava com o guincho das tornas e o sibilo das tochas de solda. Carter circulava pelo tumulto como uma regente, corrigindo ângulos, verificando tolerâncias e descartando peças que não atendiam aos seus critérios. A equipe logo percebeu
que ela identificava desalinhamentos antes mesmo dos paquímetros. Ela captava vibrações só com as pontas dos dedos. Ajustava ângulos de alimentação pelo tato. Fazia em segundos o que levava minutos para os outros. A inovação não era um risco para ela. Era sua própria voz. Ao meio-dia, o mensageiro do ministério voltou com ordens atualizadas. A arma de Carter agora era sigilosa. A produção ficaria limitada a 3 locais. Relatórios seriam lacrados. O pessoal devia manter silêncio absoluto. Qualquer divulgação pública seria postergada por tempo indeterminado. O oficial declarou que não podíamos permitir que a Luftwaffe soubesse dessa nossa superioridade. Carter o encarou por um instante. Então, não permita. Ela rebateu. Deixe-nos apenas construir. Às 22h02, 2 agentes de operações psicológicas apareceram para interrogar artilheiros que haviam visto a arma em ação. Eles queriam analisar variações no moral. Esperavam ceticismo. Encontraram, no entanto, algo surpreendente: confiança inabalável. Os artilheiros descreviam o Carter Mackey como a única coisa na base que nunca recuava. Repetiam o som de sua rotação como um grito de batalha. Um deles afirmou que ele realizava o impossível, segundo o manual. Às 13h43, o comando de caça emitiu um aviso confidencial. Avaliar o desdobramento rápido do sistema multicano de Carter para bases de alta vulnerabilidade no sudeste da Inglaterra. A expressão alta vulnerabilidade significava apenas uma coisa: a Luftwaffe havia selecionado certos aeródromos para destruição. Agora, esses locais tinham uma oportunidade. Às 14h10, Carter saiu até a pista de decolagem. Os Hurricanes retornavam de missões do meio-dia, com motores engasgando e asas crivadas de furos. Seus tripulantes exaustos. Os pilotos desceram e a saudaram. Um deles, o tenente de voo Granger, se aproximou e disse: há 5 semanas, perdíamos homens mais rápido que as reposições. Ontem, menos bombas atingiram este campo do que em qualquer dia desde julho. Você fez isso, não os oficiais. Você. Ela desviou o olhar, incerta sobre como lidar com elogios mais pesados que a arma que criara. Às 15h28, ela redigiu suas primeiras anotações formais de projeto. No alto da página, intitulou Razões para o Sucesso. Continha apenas uma frase: eu a construí porque ninguém mais o faria. Às 16h10, boatos começaram a circular de que a arma poderia ser instalada em Debden, Hornchurch e Biggin Hill, 3 das estações da RAF mais visadas no Sudeste. Se o sistema de Carter reduzisse a precisão de lançamento de bombas em apenas 10%, analistas previam que salvaria mais de 100 tripulantes aéreos e pessoal em solo ao longo de 2 meses. 10%. Um número que parecia modesto, mas alterava tudo. Às 17h53, ela passou por um grupo de mecânicos jovens examinando seu protótipo. Eles se afastaram instintivamente, como se ela fosse uma oficial. Um perguntou: Senhora Carter, como devemos chamá-lo? A arma Carter. Ela hesitou. Chamem do que quiserem, respondeu. Apenas certifiquem-se de que funcione. Às 18h14, o oficial do ministério reapareceu para avisá-la de que não haveria reconhecimento público até o fim da guerra. Muito delicado, muito político, muito fora do convencional. Ela assentiu devagar. Mas você vai continuar construindo? Indagou ele. Ela observou sua mão, ainda trêmula de cansaço. Enquanto eles continuarem voando contra nós, retrucou. Se você acha que ela merecia muito mais crédito do que a RAF jamais lhe deu, deixe o número 7 nos comentários. Se acredita que o sigilo era inevitável em tempos de guerra, dê like.
E se quer saber como sua invenção impactou a fase final da Guerra Aérea e o que ocorreu com ela após 1940, certifique-se de estar inscrito para o próximo capítulo. Às 8h20 da primeira manhã clara, após as incursões de setembro, Elizabeth Carter ficou sozinha ao lado das ruínas do Hangar 4, observando as equipes removerem os esqueletos retorcidos de 2 Hurricanes que queimaram durante um ataque noturno. O aeródromo exalava um cheiro de borracha queimada e concreto úmido. Um mês se havia escoado desde que sua invenção salvara Northfield, em meio a uma sequência de reuniões sigilosas, noites inteiras de usinagem e murmúrios de reconhecimento de oficiais que ainda evitavam pronunciar seu nome em voz alta. O Carter M. Cary já fora enviado para Devon Horn Church e Big Hill. Relatos daqueles locais exibiam o mesmo padrão observado em North WH, menos bombas atingindo os alvos principais. Mais formações de bombardeiros obrigadas a se dispersar elevavam o ânimo das tripulações exaustas. Ainda assim, o projeto continuava envolto em segredo. O ministério exigia discrição absoluta, e a história já começava a se fechar sobre ela como uma tampa hermética. Em 6 de outubro de 1940, a Luftwaffe alterou sua tática. Em vez de ataques diurnos precisos, optou por bombardeios noturnos. Tempestades de fogo varriam Londres. Ruas inteiras sumiam sob escombros. As peças antiaéreas ainda faziam diferença, mas o tumulto da luta noturna encobria o impacto de armas específicas. Seu conceito inspirou testes com alimentadores rotativos em 2 centros de pesquisa distintos, embora os memorandos oficiais os descrevessem apenas como protótipos de múltiplos canos. Seu nome fora apagado dos desenhos, não por rancor, mas porque a guerra impelia tudo para o anonimato. Às 10h03 da manhã de 12 de dezembro, ela recebeu ordens para transferência a um depósito de engenharia na retaguarda, próximo a Wolverhampton. A justificativa do ministério era sucinta. Suas contribuições foram registradas. Você é necessária na produção de motores, onde suas habilidades beneficiarão o esforço de guerra de forma mais ampla. Ela releu a frase 3 vezes, depois deixou o papel sobre a cama. Sabia o que aquilo implicava. Precisavam de sua criatividade, mas não de sua figura. De suas mãos, mas não de sua autoria. De seu labor, mas não de sua narrativa. Às 12h27 da tarde, embarcou em um caminhão de transporte rumo ao norte. Sem cerimônia, sem elogio, apenas um aperto de mão do Group Captain Ellison e uma frase sussurrada que a acompanhou pelo resto da vida. Nem todas as vitórias são anotadas nos livros. Algumas são sustentadas apenas pelas pessoas que salvaram. Ela assentiu e subiu na carroceria enquanto o motor acordava roncando. Até 1944, os fundamentos de seu mecanismo de alimentação surgiram em diversos protótipos antiaéreos inéditos. Ninguém os ligava a ela, nem pretendia fazê-lo. A máquina da guerra engolia conceitos como motores, consumiam combustível, de modo eficiente, impessoal, sem lembrança. Quando os primeiros esboços da minigun elétrica M50 americana começaram a circular pós-guerra, um oficial de ligação da RAF teria olhado os diagramas e comentado: parece algo que uma moça construiu em Northfield, só que mais veloz. A observação se perdeu na névoa dos boatos administrativos. Carter jamais soube dela. Após o conflito, ela voltou à vida civil sem alarde. Ingressou na Rolls-Royce como engenheira júnior. Dedica-se a sistemas de refrigeração, controle de vibrações e tolerâncias de caixas de engrenagens. Casou-se com um mecânico de aviação em 1952. Criou 2 filhos. Fazia passeios longos pelas colinas de Derbyshire aos domingos. Nunca mencionava a manhã em que alterara o rumo de um ataque da Luftwaffe.
Seus filhos contavam depois que, ao serem questionados sobre a guerra, ela sorria com doçura, balançava a cabeça e respondia: Eu só consertava motores. Os outros faziam o trabalho duro. Ela guardava a verdade sozinha. Faleceu em 1981, aos 65 anos, em uma cabana modesta com vista para um rio que adorava. No sótão, entre caixas de ferramentas antigas e manuais desbotados, o filho descobriu uma pasta rotulada apenas como Manhã de Agosto. Dentro, os esboços originais do Carter MKI, manchados de óleo e lápis, e uma nota única em sua letra: 2 milímetros. É tudo o que basta para o mundo se transformar, sem assinatura, sem esclarecimento. Apenas a frase que repetira para si na noite em que ajustara manualmente o mecanismo de alimentação. A história jamais a registrou de forma oficial. Sua arma ficou como nota de rodapé em arquivos confidenciais por décadas após sua morte. Mas nas lembranças dos homens que sobreviveram a Northfield, ela era a distinção entre a vida e as chamas. Era a força discreta por trás de sua salvação. Era a evidência de que a inovação não pede licença e o heroísmo não exige aplausos. Se você crê que pessoas comuns alteram a história com mais frequência do que o mundo reconhece, deixe o número 7 nos comentários. Se acha que relatos como o dela ficam ocultos porque a guerra esquece depressa demais, curta o vídeo. E se deseja preservar esses nomes esquecidos, inscreva-se agora e acompanhe o canal. Este espaço existe para que suas histórias não se percam no silêncio. Há algo a que volto sempre que revisito o dossiê de Elizabeth Carter. Uma dúvida que persiste incansável. Como uma arma pode virar o destino de uma batalha, enquanto o nome de sua inventora some no vazio? Já não creio que ocorreu só porque ela era mulher, em um exército dominado por homens. Pelos papéis que examinei, o padrão é mais nítido. Elizabeth não se encaixava no esquema. Não era engenheira comissionada. Não figurava em listas de inovação. Ela não esperou por permissão para resolver um problema que estava matando os homens com quem trabalhava. Ela encarna um tipo raro de figura na guerra. O indivíduo que resolve uma crise enquanto a instituição ainda discute o que exatamente é o problema. Na minha opinião, é justamente por isso que sua história importa mais hoje do que em 1940. Ao examinar os memorandos internos da RAF sobre sua arma, um detalhe me chamou a atenção. Seu ajuste de 3 graus no alimentador, a pequena correção que evitou os engasgos, foi considerado irreplicável pelas equipes de engenharia sênior. Mas, ao ler de perto suas anotações manuscritas, percebe-se que não foi sorte. Isso veio de um comportamento que nenhum engenheiro formal jamais pensaria em registrar. Ela sentiu a falha. Ouviu o metal. Aprendeu a arma pelo toque antes mesmo de redesenhar qualquer coisa no papel. De acordo com minha análise dos relatórios técnicos, esse método de diagnóstico tátil era visto como amador na época. No entanto, esse mesmo instinto, ignorado pelos especialistas, se tornou a chave para uma arma que nunca falhava. Para mim, isso expõe algo incômodo sobre a inovação em tempos de guerra. Às vezes, o avanço que salva vidas surge de alguém que a instituição se recusa a reconhecer. E ao comparar os registros de missões da Luftwaffe de 17 de agosto com as projeções de baixas da RAF, não consigo me livrar dessa conclusão. Se Elizabeth não estivesse naquela posição de AA, se seus canos tivessem saído do alinhamento por apenas 2 milímetros, se seu protótipo tivesse fracassado, como os canhões COF oficiais falhavam todos os dias, então o relatório alemão pós-ação daquela noite provavelmente diria: Northfield eliminada. E se Northfield caísse, a rede defensiva leste ao redor de Londres desmoronaria por pelo menos 48 horas. Uma brecha que a Luftwaffe tentava criar desesperadamente. Assim,
quando imagino ela, décadas depois, de pé sozinha no memorial de Northfield, com um blueprint desbotado nas mãos, não vejo uma mecânica esquecida. Vejo uma verdade que a história raramente confessa. As pessoas que mudam o rumo das batalhas nem sempre são as que a história decide lembrar. Seu impacto não estava em citações oficiais. Estava nos pilotos que sobreviveram àquela manhã, nas equipes de AA que finalmente tiveram uma arma confiável, nos engenheiros que discretamente adotaram suas ideias, fingindo que sempre foram deles. E se há uma lição única na vida de Elizabeth Carter, na minha visão pessoal é esta: a história não é escrita pelos vencedores. A história é escrita por aqueles permitidos a falar. E os demais, as Elizabeth Carters do mundo, só podem ser redescobertos se alguém estiver disposto a revirar o pó e perguntar: quem de fato resolveu isso?